Olha, gente, agora a gente vai ter que falar sobre uma conduta escandalosa de colegas da imprensa. Quem vai trazer esse assunto pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, a gente vai ter que falar sobre guerra, sobre jornalismo e sobre como essas duas coisas não não estão indo bem. Não tô indo nada bem, Sofia. Eu vi essa notícia primeiro na Folha de São Paulo na semana passada, eu vou trazer da Agência Brasil, mas enfim, tá circulando em todos os grandes meios. E uma coisa para a gente refletir sobre o nosso ofício, né? E assim, vão ser citados nomes de colegas. Eu não tô fazendo aqui ataque ad hominem, tá? Cada um tem a sua consciência, só que suas atitudes têm consequências. Você pode ser criticado pelo que você faz. E desculpa, eu acho que, Sofia, se a gente. Aí é uma coisa que transcende. Eu vou falar um. Vai parecer dois ladismo que eu vou falar, mas assim, isso não importa qual que é a sua ideologia. Você pode ser um liberal e não defender isso. Eu acho que quando você tem de um lado uma força militar e do outro você tem crianças morrendo, e você ainda relativiza esse fato, eu acho que você não está sendo jornalista, você não está sendo sequer um comunicador decente. Eu acho que as coisas estão indo muito além do aceitável. A Agência Brasil, ela noticia aqui, né? Israel matou mais jornalistas do que qualquer guerra na história mundial. Antes de ler, eu vou contar uma história para vocês, tá? Eu tava na China, numa viagem de 10 dias, e o Kennedy Alencar tava contando pra gente na van que ele cobriu guerra. Ele cobriu a guerra do Afeganistão, quando os Estados Unidos começou a guerra ao terror. Ele me disse que ele viu coisas que ele nunca vai esquecer na vida dele, mas assim, Sofia, até por conta de você estar numa emissora do lado estadunidense, aqui eu não tô jogando o Kennedy, eu tô falando só coisas que são fatos. Você tinha um esquema de segurança muito reforçado. Não é qualquer um que vai cobrir guerra, tá, gente? E a pessoa vai escoltada, a pessoa veste colete em determinados trajetos, você tem que se proteger. O que Israel tá fazendo, além do genocídio com os palestinos em Gaza, eles estão matando todas as pessoas que estão tentando contar o que tá acontecendo lá. Tá? É literalmente isso que tá acontecendo, tá, gente? Entidades profissionais acusam Tel Aviv de assassinatos deliberados, tá? As Forças de Defesa de Israel, a Força de Defesa de Israel, o FDI, que é o IDF, que fala internacional, né, assassinou em menos de 2 anos mais jornalistas profissionais do que de mídia, do que qualquer guerra na história mundial. O Sindicato dos Jornalistas Palestinos estimam 246 profissionais foram assassinados desde o dia 7 de outubro de 2023. Esse número representa mais mortes do que a soma dos outros 7 importantes conflitos: a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, a Guerra Civil Americana, a da Síria, a do Vietnã, incluindo os conflitos no Camboja e no Laos, além das guerras da Iugoslávia e da Ucrânia. Os dados dos jornalistas mortos nos demais conflitos são do Memorial Freedom Forum, que reúne os nomes dos profissionais assassinados em conflitos armados ao longo da história, com exceção do conflito da Ucrânia, que foi calculado pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas, o CPJ. E aí a Agência Brasil fez um infográfico e olha o tamanho do absurdo, gente. A gente tem mais do que o dobro de jornalistas mortos em guerras mundiais. É um absurdo isso aqui. Porque justamente contribui para que o genocídio prevaleça. Essa é a questão. O bom jornalismo, ele salva vidas. Se você é jornalista para defender forças militares atacando civis ou qualquer atuação militar, vamos ser francos aqui, Sofia, eu não consigo entender jornalista que defende militar. Sinceramente. Você tá lá para relatar fatos, você não tá lá para defender indústria bélica. Aí você tá fazendo assessoria de imprensa, tá fazendo propaganda, tá fazendo outra coisa. Não tá fazendo jornalismo. Jornalismo é sobre contar a história das pessoas. É sobre defender que elas permaneçam vivas. Se você tá defendendo o contrário, você tá fazendo outra coisa.
Uma pesquisa da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, concluiu que a guerra em Gaza é simplesmente o pior conflito de todos os tempos para repórteres. Para entidades de classe que representam jornalistas ao redor do mundo, Israel promove ataques deliberados para impedir a cobertura da guerra na faixa de Gaza, o que o governo Benjamin Netanyahu nega. Israel está se engajando num esforço mais mortal e deliberado para matar e silenciar os jornalistas, já documentado pelo CPJ. Jornalistas palestinos estão sendo ameaçados, diretamente alvejados e assassinados pelas forças israelenses, além de serem arbitrariamente detidos e torturados em retaliação ao seu trabalho. Israel ainda proíbe a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza sem escolta e controle de militares no país, o que dificulta ainda mais o acesso à informação pela população global sobre o que acontece no território palestino ocupado. Por que eu trouxe essa notícia, gente? Um colega vocês já conhecem, mas eu vou contar de uma outra colega que passou batida nessa história toda. A Cecília Flash foi jornalista da Globo News. Ela tem um canal chamado Rivo News e ela postou isso no dia 24 de agosto. Eu fiquei indignado com isso. Num outro corte que eu falei da jornalista da Reuters, eu tinha optado por não falar dessa história. Mas depois que essa notícia saiu, Sofia, eu tenho que falar disso aqui. Porque isso aqui é inaceitável. Ela postou isso aqui no Instagram dela. Vou ler. Eu voltei de Israel com saudades. E olha que eu não vi só coisas lindas. Eu vi muita tristeza, eu vi muita gente com dor, com medo. Ainda assim fui picada pelo bichinho da história. Me senti segura, mesmo sabendo que qualquer momento poderia tocar uma sirene e eu teria que ir correndo para um abrigo. Mesmo ouvindo que as bombas sendo disparadas. Vi imensas plantações no meio do deserto. Aprendi que paz não é sobre amor, é sobre respeito. Se eu pudesse, eu colocava minha família e meus amigos num avião e repetiria toda a viagem outra vez. Mesmo as partes difíceis. Tivemos a sorte de ter ao nosso lado o melhor guia do planeta, que eu não vou divulgar, com a agência de turismo mais impecável. Muito obrigado por terem deixado essa viagem algo tão especial. Se Deus quiser, em breve eu volto. Eu tenho uma pergunta para essa mulher. Quantas pessoas mortas valem essa viagem? Uma pergunta, Sofia. 80 mil mortos vale isso aqui? 100 mil estão justificados? Ou as 240 pessoas que morreram cobrindo isso aqui é aceitável? Porque, gente, a gente precisa aprender a ser responsável pelo que a gente faz. Não é possível. Sabe, postar carrossel no Instagram. Olha isso, gente. Com cadáver de criança sendo divulgado no Twitter, no X. Sabe, as pessoas estão fazendo turismo do genocídio. E eu volto a dizer, eu não estou atacando a pessoa da Cecília, eu estou tomando esse cuidado. Mas desculpa, Cecília, você tem que responder essa minha pergunta. Quantas pessoas mortas valem essa viagem? Eu adoro viajar, adoro conhecer lugares que eu não tô presente. Eu recebi, Sofia, uma proposta desse tipo. Só que eu tive dignidade, eu recusei. Sabe, a gente não pode ser cúmplice disso aqui. E outra, assim, se o genocídio acabar com a vida das pessoas na faixa de Gaza, essas pessoas que fizeram isso são responsáveis. Elas são responsáveis por isso que aconteceu. Isso não tem volta. Isso não tem volta. Quem fez isso também por outras vias, sem postar carrossel no Instagram, é o seu Pedro Doria do Canal Meio. Mas esse a gente não espera nada, né? E ele também é mais safo. Mas aquele post, honestamente, eu tô horrorizado até agora. Eu tô horrorizado relendo. Vamos lá. A parte que me pegou foi me sentir segura. A gente tá falando de uma jornalista que estava dizendo me sentir segura no país que mais matou jornalistas em uma guerra no mundo, na história. Fui picada pelo bichinho da história. Pelo visto, não o bichinho que te diz que
bastava você estar trabalhando do outro lado da fronteira de Gaza, esse mesmo país que você está amando, que você já está com saudades, teria te explodido. Ai, Sofia, você não pode falar assim, cara, é a realidade. É a realidade. Eles dizimaram a equipe da Al Jazeera, mas não sobrou um. Não sobrou um. Ai, mas a Al Jazeera é Qatari, é oponente. Tá, então agora numa guerra tá liberado você matar jornalista do outro lado. Que eu saiba, as leis da guerra não permitem atacar jornalistas, não permitem atacar as equipes de saúde, as equipes humanitárias. Em teoria, você só poderia atacar os militares do seu outro lado. Ai, Sofia tá defendendo o Hamas. Não. Em algum momento você viu eu falando que não deveria ter atacado o Hamas? Eu tô dizendo não deveria atacar os jornalistas. E me desculpa, se esse país está matando tanto jornalista assim, é porque alguma coisa eles estão tentando esconder, não acham? E daí ainda tem gente que tem a cara de pau de falar que é o país, é a única democracia do Oriente Médio. Gente, se Israel é uma democracia, eu... sei lá, só galinha pintadinha. Desculpa, pistolei. Não, tá certo. Eu confesso pra vocês que me embargou, assim, ler o texto dela de novo, eu tô horrorizado com essa história desde... Eu vi a hora que ela postou isso aí. Eu falei, não, eu vou... Olha, falem do documentarista... Sim. Deixa eu até pegar essa informação aqui rapidinho. Teve o documentarista que morreu. Sim. Documentarista, morte israelense, claro. É o jornalista palestino Awad Hatlin, colaborador do documentário vencedor do Oscar Sem Chão. Foi morto por um colono israelense na Cisjordânia. Não foi nem na faixa de Gaza. Não foi nem na faixa de Gaza. Eles estão matando na Cisjordânia também, tá, gente? Então, ó, eu Pois até e, peguei uma aliás, notícia de fonte Hamas, cadê o suspeita. Hamas na Cisjordânia, hein? Até onde eu sei, não tem Hamas na Cisjordânia. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui sobre esse negócio, né? Vocês estão defendendo o Hamas, estão defendendo o Hamas. Eu sou contra qualquer tipo de terrorismo. Ponto. O povo palestino tem o direito de se defender, tá? E se eles tiverem que eventualmente recorrer a forças desse tipo, com isso tudo que a gente tá acontecendo, Sofia, eu não vejo razão do outro lado, não. Tô sendo muito sincero. Sim, não se trata de você militar pelo Hamas. É uma equação simples. Se você tem gente destruindo hospital e criança, desculpa, gente. O que aconteceu em 7 de outubro pode ter sido desumano, absurdo e tal. Mas aconteceu, né? Pois é. Ficamos por aqui, Pedro. Depois de tirar uma jamanta das costas com a chorar, tá tudo certo. Ficamos por aqui. Ai, pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais Plantão do Meteoro.